Bom dia, amada igreja. Graça e a paz de nosso Senhor, amém? Se eu não me engano, é o 6º culto. O 6º culto de uma semana em que vocês... 5º culto, 6º é você que encerra a noite. Não, o pastor da igreja, todo mundo quer ouvir, sabe o que é isso? Senhor pastor, é uma bênção? Gente, dá um amém com mais ênfase. Seu pastor, é uma bênção? Amém. Obrigado. A gente é assim, avivar. O que seria avivar? O que seria verdadeiramente compreender e entender essa coisa da imago Dei, da imagem e semelhança de Deus habitando em mim? O que viria a ser isso? Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo de número 1. Nós vamos ler até o número 3. E eu quero verdadeiramente que você experimente nessa manhã um avivamento interior, seja ele individual e coletivo. Porque se você não tem ou não vive a experiência das profundezas do Espírito de Deus na sua vida, você está precisando disso nessa manhã. E eu espero que Deus nos use nessa manhã para que isso possa vir a acontecer na tua vida e na minha também. Porque mais do que você, nós pastores necessitamos desesperadamente da presença do Espírito Santo em nós. E aqui na palavra do profeta Abacuque, a Bíblia nos leva à seguinte reflexão. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Abacuque, se você não sabe, ele era um levita cantor, ele era músico. E ele diz assim: Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. No decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Aviva a tua obra, ó Senhor. Santo Deus e amado Pai, é pela tua graça, misericórdia e amor que eu peço sobre nós nessa manhã. O Senhor nos abra o entendimento, o coração, nos abra a compreensão, abra o nosso intelecto, quebra qualquer tipo de resistência que puder ter a tua palavra. Convém que esse que fala diminua, que o Senhor cresça, e assim o Senhor nos use, para que haja verdadeiramente nessa manhã o cumprimento da tua profecia na boca do profeta Abacuque. Aviva a tua obra, Senhor. Amém? Amados, abraços. Não sei quantos sabem aqui que Abacuque quer dizer abraço. Quem sabia disso? Então tá. Abacuque é um profeta diferente. Eu tenho que entender um pouquinho do contexto dos 12 profetas menores, que eles são 12, e a forma como cada um ministrou e viveu sua vida. Nós temos duas categorias de profetas no Antigo Testamento, Roé e Nabi. Nabi é o que tem a palavra, é o que recebe o oráculo. Roé é o que tem visões. Exemplo, Ezequiel é um Roé, Joel é um Roé. Abacuque, ele é um Nabi, ele recebe a palavra. Há uma classificação também dentro do ministério profético deles. Alguns são pré-exílicos, caso do Abacuque. Outros são pós-exílicos, Malaquias, Zacarias e Ageu. E outros, entendeu, são contemporâneos, eles profetizam na época do exílio. Por exemplo, quem está profetizando no exílio? Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são profetas exílicos. Eles profetizaram na Babilônia, no tempo da escravidão. E então Abacuque vai ter uma visão. E Abacuque é um profeta do sul, de Judá. Israel já não existe mais. Israel já sucumbiu. O reino do norte já se foi. Sobrou o reino do sul. E Abacuque, ele é diferente de tudo que eu e você conhecemos acerca de profeta. A profecia de Abacuque, ela acontece por volta de 607 a.C.,
quer dizer, anos antes, talvez, da queda de uma vez de Judá. Judá ainda conserva o reino do sul, cumprindo a profecia que dura até hoje de Isaías, na qual ele diz: em Judá eu recolherei, desculpa, Ezequiel, em Judá eu recolherei toda a nação de Israel, e assim serão conhecidos pelo mundo. Até hoje, Israel é conhecido por judeu. Concorda? Cumprindo então uma profecia de Ezequiel. E por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque esse homem viu, no meio do caos social, no meio da derrocada política, Judá estava quebrada, destruída, estava arrumando a passos largos para o exílio. Se você olhar a situação social de Israel, de Judá, na época de Abacuque, e olhar para o nosso país hoje, você vai falar: não é possível, esse cara está profetizando para o Brasil. Viúvas abandonadas, órfãos, doentes largados pelas ruas, gente morrendo de fome, e um governo achando que está tudo bem. Judá tinha acabado de sair do reinado de Josias e experimentado um avivamento absurdo. Sacudiu a nação se converte ao Senhor. Josias morre, mas não dá 5, 6 anos depois, Israel está toda perdida. E aí vai a primeira pergunta para você: por que os avivamentos que atualmente estão sendo estudados pelos sociólogos da Unicamp, sim, os avivamentos estão sendo estudados por sociólogos e filósofos, porque aonde ele acontece, ao redor da igreja, onde há um avivamento genuíno, casas de prostituição fecham, número de assassinatos diminui, drogas acabam. Glasgow, na Inglaterra, experimentou um avivamento tal que as cadeias ficaram vazias, os prostíbulos e os bares fecharam. E eu estou falando da Escócia. Um bar na Escócia fechar é algo surreal. Isso foi lá nos idos de 1800, 1900. Então o avivamento, ele transforma toda a estrutura social à sua volta. E ele emana da onde? De uma igreja local. Deus nunca começou um avivamento através de uma grande obra ou de um grande movimento evangelístico. Às vezes começa com 2, 3 pessoas dispostas a pagar o preço de orar e buscar o Senhor e transformar a vida. Eu acompanhei a semana e eu vi que vocês passaram por um momento de arrependimento tremendo. Esse é o princípio. O arrependimento, como diz Dom Martin Lloyd Jones, é a porta do céu. Sem ele não há como você reconstruir uma vida, não há como você recuperar uma imagodei, não há como você se livrar do peso do pecado. E o Abacuque é esse profeta, porque ele está dizendo assim, ele está inconformado com a situação de Israel, ele vai questionar Deus e Deus disse: vai piorar. Vai piorar. E ele questiona, ele inquere Deus, porque ninguém diz que é proibido questionar o Senhor. Proibido é manter-se calado e guardar dentro de si pecados ou coisas erradas. E o nosso Abacuque aqui, ele é o nosso universitário, ele é o nosso profeta questionador, é o profeta que inquire. Porque o que vai vir sobre Judá é algo que até então nunca tinha se visto. Você vai ler, no texto diz: vocês vão ver a maravilha. Maravilha aí não é algo bom, não. A forma de ataque da Babilônia, de domínio dos babilônios, era a pior que existia. Eles não derrubavam muralhas, eles não enfrentavam corpo a corpo a resistência do inimigo. Eles cercavam a cidade, envenenavam a água com animais mortos e barravam a entrada de comida na cidade. E ali ficava. Eles esperavam um ano e tanto. O cerco de Judá, o cerco de Jerusalém pela Babilônia durou 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. E Abacuque profetizou isso. E o livro de Abacuque, ele é interessante porque ele vai lembrar e vai clamar a Deus por um avivamento. Se nós, como igreja, não começarmos a buscar um avivamento, e não pelo poder espiritual somente, mas por uma mudança social real aí fora,
se eu não verdadeiramente começar a viver que eu sou luz do mundo e sal da terra, qual seria o objetivo de Deus avivar a sua obra? Qual seria o objetivo de Deus me avivar se eu vou continuar fechado no meu mundo, egoístamente vivendo somente para mim? Não, o avivamento ele vem para abençoar o entorno da igreja, o bairro que a igreja está, a cidade, o mundo, o país, seja lá, é para varrer verdadeiramente todo o mal que existe dentro de uma nação. E o Abacuque, ele deixa muito claro a seguinte frase: porque Israel não ouviu a trombeta do arrependimento, ia sofrer inevitavelmente o chicote da disciplina. Porque não ouviram a trombeta do arrependimento, eles iam sofrer inevitavelmente o chicote da disciplina. Nessa manhã, presta atenção no que eu vou te dizer. Para nós cristãos, o céu é uma escolha. Amém? O inferno é o resultado. O céu é uma escolha. O inferno é um resultado. É assim que a doutrina da igreja pensa. É assim que nós caminhamos. Então, nessa manhã, escolha a Deus. Se ouvires verdadeiramente a voz de Deus falando com você, não endureça teu coração. Ah, não é comigo. Há quanto tempo você não prova um enchimento do Espírito? Há quanto tempo você não quebranta diante de Deus olhando para si, para os seus pecados? Porque um dos maiores erros que nós cometemos é ignorar que nós somos verdadeiramente pessoas que erram e achar que estamos bem. Fazemos um culto onde dizemos assim: olha, venham aqui, Deus vai derramar prosperidade, lota, Deus vai curar, lota. Mas na hora que você fala, arrependa-se dos seus pecados, vem à frente, fica todo mundo assim. E é lógico, eu não estou falando de vocês, estou falando lá do Matão, tá bem? Estou falando da igreja que eu sou pastor. Logicamente, eu não estou aqui para falar de vocês. Então, avivar, fazer vivo novamente. Avivar, trazer vida. Esse profeta não está falando com a nação. Esse profeta não está falando com o povo. Olha que interessante, ele está falando com Deus. Ele começa o livro dele dizendo: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai ver a injustiça? Até quando o Senhor vai ver tudo que está acontecendo e não faz nada? Já te passou isso pela cabeça? Pela minha passa. Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está observando tudo que está acontecendo à nossa volta? O que está acontecendo, Pai? Questionamos. E até aqui não há problema nenhum. E ele vai nessa queixa, capítulo 1, por isso a lei se afrouxa, olha só 1:4. A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam justos e a justiça é torcida. A gente para e pensa. Transfere isso para a nossa realidade social no dia de hoje. E o que podemos fazer nós? Orar. Você tem orado pela tua nação, você tem orado pela tua vida, você tem orado pelos teus líderes? Foi assim que Seul transformou, que a Coreia transformou, pós-guerra, um país totalmente corrupto, que viveu um maior avivamento do final do século XIX. No final dos anos 90, início dos anos 2000, um homem de nome Paul Yan-chol levou a Coreia ao maior avivamento do século 21, transformando uma nação corrompida, arrebentada pós-guerra e dividida entre Coreia do Norte e do Sul, numa das maiores nações do mundo. Quem tem carro Hyundai aqui hoje? Puta, só eu. Agora eu dei um chute na trave, hein? Carros importados para o mundo inteiro. Se eu não me engano, a terceira ou quarta construtora de carros do Brasil hoje são os coreanos. E tantas coisas que eles têm feito. Por quê? Porque um dia, um homem de nome Paul Yan-chol conseguiu fazer um grupo de mais ou menos 15 pessoas começar a orar pela Coreia. Em 5 anos o avivamento varreu a nação. E esse avivamento que varreu a nação transformou ela em todos os aspectos. É isso que eu estou dizendo para vocês. Então, o Abacuque, ele vai nos ensinar, ao questionar Deus, fazer a dolorosa transição, certo? Que vai da dúvida para a fé. Da dúvida para a fé. O Abacuque começa dizendo para Deus: olha, está tudo errado, não sei o que tem. Deus fala para ele: vai piorar, a coisa vai ficar assim. E o que o Abacuque faz?
sobe na torre de vigia. Amado, o avivamento só acontece quando você começar a subir na sua torre de vigia. Você faz ideia do que seria subir numa torre de vigia? É colocar a tua vida diante de Deus e fazer uma lista de coisas erradas que estão acontecendo. Sobe na torre de vigia, fala com Deus lá. E ali no Abacuque, ao orar, a buscar a Deus na torre de vigia, Deus aparece e dá a resposta que ele pergunta. Escreve a visão, Abacuque. Escreve a visão, mas escreve de uma forma bem grande, para que todos aqueles que passarem, inclusive correndo, possam lê-la. O justo, esse viverá pela fé. O justo viverá pela fé, amém? O justo viverá pela fé. Espera aí, a resposta de Deus a todo o questionamento de Abacuque é esse? É. Você quer ver o porquê dessa pergunta e o porquê dessa afirmação? Deixa eu fazer uma pergunta para você, igreja. Eu já fiz para mim. Quem aqui é justo? Quem aqui é justo? Por que você tem medo de levantar a mão? Como é que você quer viver pela fé se você não sabe ser justo? Se você não tem certeza que você é justo, então a segunda parte desse versículo, viver pela fé, esquece. Ou não? Sabe qual que é o nosso problema? Ou uma falsa moral, ou às vezes uma incoerência humilde, de orgulho. Você acha que seria orgulhoso da sua parte você dizer que você é justo, é isso? Eu concordo. Uma humildade colocada talvez um pouquinho fora de lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, você não é justo porque você é bom. Você não é justo porque você não peca. Você é justo porque Cristo te justificou na cruz. Ou se você aceitou Ele como Senhor e Salvador, você é justo. E aí eu te pergunto, quem é justo aqui? Todo mundo. A justificação faz parte da doutrina da nossa igreja, querido. E se você não acredita que você é justo, você não acredita que você vai ser santo. Se você não acredita que vai ser santo, por que você quer um avivamento? O que você está fazendo sentado nesses bancos, meu amado? Você é justo, adotado, resgatado, regenerado. Você é abençoado. Por isso que agora fica claro para mim que quando Deus diz: subirei na torre de vigia, eu vou orar, eu vou clamar a Deus. Meu Deus do céu, vigia, olha a tua família. Quem tem filho adolescente aqui? A senhora pega o celular dele? Deveria. Eu tenho um filho de 25 anos, casou a semana passada. Silvana entra no quarto do Caio e faz assim: dá seu celular. Abre. Mãe, abre. Abre. Eu quero ver onde você está andando, eu quero ver o que você está fazendo. Vigia, querido. Disse uma missionária na Índia, amiga nossa, que estava servindo numa aldeia e de repente ouviu um grito tremendo. Todo mundo correu para aquela casa. E uma cobra, piton, enrolava uma criança no berço. E todo mundo ali daquela casa assistindo a cobra devorar a criança, porque na cultura deles, aquela cobra era um deus. Ei! Quais são as cobras que estão enrolando os seus filhos dentro da sua casa? Quais são as cobras que estão dentro da sala da sua casa, através da tela da sua televisão, do seu celular, do seu computador, pai? Amado irmão de Cristo, homem de Deus, ou seu sacerdote do lar, toma posição, sobe na torre de vigia. Esses dias eu vi um vídeo tão engraçado, eu estava rachando de rir. Está sentado um senhor americano, lendo um livro, o filho pisca para a mãe fala para o filho: pega um copo d'água para mim. Filho, vou pegar nada para a senhora, não sou seu empregado. Esse homem levantou, deu um tapa na mesa, Sandro. Sai daqui de casa agora, você não vai falar assim com a minha mulher. Eu falei: Jesus. Tem criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos mandando na casa, dominando o lar como pequenos imperadores. O que você acha que vai ser dessa geração na hora que crescer? Você não pode falar não para eles. Aonde nós estamos vivendo com isso? Aonde você acha que vai chegar? Sobe na torre de vigia.
Corrige enquanto dá tempo, porque depois que for já era. Escuta o que Deus está falando. Eu sou de uma época que estudava-se o SPB na escola. Quem teve essa matéria aqui? Está todo mundo com mais de 40. Educação moral e cívica. Gente, você acredita que eu aprendi na aula de educação moral e cívica que a família é a pia mater, latim, olha que coisa louca. É a célula mãe da sociedade. É de lá que emana a educação, a consciência para formar cidadãos fortes que vão formar uma sociedade forte que vai construir um país forte. Olha a bagunça que nós estamos vivendo. Sobe na torre de vigia. Vigia teus negócios, querido. Vigia teus negócios. Anda direito, anda correto. Esse mundo está caído, tá. Mas isso não justifica você errar. Vigia teus negócios, seja dizimista. Eu não sou dizimista. Aí o irmão lá outro dia para mim, eu não sou dizimista. Por quê? Porque eu pego o meu dízimo e dou em cesta básica. Eu falei, quem disse que você pode administrar seu dízimo? Ele não sabia que eu ia falar isso, ele nem pediu para mim falar, tá? Pode falar. Você não pode administrar seu dízimo. Você entra com o dízimo na casa de Deus e isso dá recurso para você. Nem isso Deus usa, porque Deus não precisa de um centavo do que você dá. Mas Ele se agrada quando você oferta, e ninguém adora a Deus de mão vazia. Seja dizimista, mas eu não sei o que faz com o dinheiro. Sabe sim, aqui tem gente séria, presta conta. Então não é esse o problema é que te falta fé. E se o justo vive por fé e você ainda não é dizimista, você não tem fé o suficiente de entregar tudo na mão de Deus. Cuidado, isso vai dar problema lá na frente. Proteja o que é de Deus. Cuidado com atalhos, empresários. Amigos com ideias geniais, cuidado. Cara, eu tenho uma ideia infalível, cuidado. Fala com o teu pastor. Conversa com alguém que sabe. Quer começar um negócio? Vai fundo. Deus falou com você, investe, pula de cabeça, mas honra a Deus também com seus recursos. Amém? Terceiro, por favor, sobe na torre de vigia e cuida da tua vida espiritual. Você já pensou? Se você tratasse a sua Bíblia do jeito que você trata seu celular? Alô? Alô? Vai para o banheiro com o celular, leva a Bíblia. Pastor, eu tenho a Bíblia no celular. Gente, eu falei esses dias lá na igreja. Você que acompanha o culto pelo celular, você não consegue, ao ler o texto bíblico, aparece lá em cima, o WhatsApp, você vai dar uma olhada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já conversou com alguém que atende o telefone? Espera um pouquinho, atende o telefone. O telefone é mais importante que a pessoa que está na sua frente. Se você crê que a pessoa que está pregando, ele é o enviado de Deus, e Deus está falando atrás dele, você está deixando Deus falar sozinho. Não é? Cuidado. São umas pequenas coisas que nós caímos. São nas pequenas coisas que nós escorregamos. Então, sua vida espiritual, leia mais a Bíblia. Ore mais, busque mais ao Senhor, cria hábitos, fuja de coisas que te roubam a Deus. Quem aqui já maratonou a Netflix? Vamos lá. Confessar vossos pecados uns aos outros. Quanto deu aí? 2 horas, 3 horas, 4 horas seguidas? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia por 4 horas? Falou, agora vai, vou maratonar na palavra de Deus. Vou acabar com o Antigo Testamento hoje. Você vai ver, eu te venço hoje. Eu vou ler você inteirinho. E vou ler Levítico. Vou ler Números. Vou ler Deuteronômio. E vou ler o Salmo. E a hora que chegar no 119, eu não vou pular ele. Eu vou ler todinha. Amados, mordomia cristã é uma coisa que está acabando na igreja, querido. Presta atenção. Vieram para mim assim, é pecado ouvir música do mundo? Eu falei, não sei, você está perguntando, deve ser. E também, se eu não ouvir música do mundo, você vai ouvir música da onde? De Marte, Urano, Plutão, Saturno, Júpiter? Não sei.
Mas presta atenção no que eu vou te dizer. É muito fácil, não é proibir. Não pode, porque é pecado. Mas pecado por quê? Porque é pecado e pronto. Fica legal assim, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. Você tem a oportunidade de ouvir uma música qualquer. E olha que eu gosto de um pagode, hein? É só se olhar para mim, você consegue ver um pandeirista de um grupo de pagode ou não? Cantando, eu pisei na folha seca, vi fazer chuá, chuá. Né? Não consegue. Pois bem, eu vivi disso por 20 anos. Tá bem. Eu gosto de um fundo de quintal, gente. Eu gosto. Samba raiz, cartola. Gosto. Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola. Amo. Mas aí eu tenho a oportunidade de, em vez de perder 30, 40 minutos ouvindo essas coisas, eu posso ou ler a Bíblia ou ouvir coisas que falam do Senhor. Isso é mordomia cristã, querido. Se eu optar por ficar com Deus, quem ganha? Eu ou Ele? Eu. Eu abri mão de algo que não vai me matar, mas vai roubar da presença dEle. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Aproximai-vos de mim, que eu me chegarei a vós, Isaías fala. O que está faltando para o povo de Deus é Deus. O que faz um avivamento é a presença de Deus. O que faz eu e você sermos diferentes como cristãos é a presença do Espírito Santo de Deus, que é Deus. Então, na hora de eu escolher entre um e outro, o que eu faço? Ai, mas eu estou cansado. Tem gente que só lê a Bíblia no culto que o pastor lê. Daqui a pouco nós vamos estar fazendo jornalzinho. Leva o texto pregado. Porque nós estamos virando crentes nominais. O IBGE, no início dos anos 90, descobriu uma fenomenologia da fé. Os católicos, o país Brasil, era o país mais católico do mundo. Então, ao encomendar ao Vaticano do IBGE uma pesquisa para saber quantos católicos nós éramos, descobriu-se uma população enorme de católicos. Só que tinha uma pergunta no IBGE fazia: o senhor é praticante? Certo? Ou nominal? Olha que interessante. Eu sou um católico nominal. Ou seja, eu sou católico, mas não frequento a igreja, não leio a Bíblia, não sei nada que diz a igreja. De vez em quando eu vou bater cabeça num terreiro de Umbanda e também gosto de ler horóscopo. Alguém aqui consulta horóscopo? É agora, Sandra. A hora que você abrir aquilo lá, você vai ver um demônio aparecer na tela. Tá bom? A partir de hoje eu dei um medo no ser. Então nós tínhamos os católicos nominais. Você sabia que agora nós temos os evangélicos nominais? É chique, fala assim, evangélico. É porque é chique ser evangélico. Deus te chamou para ser crente, cristão, bíblico, protestante. É isso que eu e você somos. Só que nós só conseguimos protestar se eu conhecer o que está escrito aqui. Então vigia, olha só, vigia, espera a resposta de Deus para a tua queixa. Ele vai dizer: eis, a sua alma está orgulhosa, a alma do ímpio é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? E o que seria viver pela fé? Abraão, uma fé obediente. Sai da tua terra, da tua parentela, vai Abraão. Mas o que vai acontecer, Senhor? Não sei, sai. Eu vou te fazer por pai de nações, mas eu não tenho nem filho. Tem problema, eu vou te dar um filho. E Deus fez de Abraão o pai da fé, das 3 religiões monoteístas do mundo. O Islã, o judaísmo e o cristianismo têm em Abraão o pai da fé. Sabia? As 3 religiões monoteístas do mundo. Calcula quantos milhões e bilhões de pessoas não são. Eu te farei uma descendência maior que as estrelas do céu. A promessa. Então Abraão nos ensina uma fé obediente. Josué nos ensina uma fé poderosa. Eu vou chegar no avivamento, calma, não fica preocupado não. Qual que é o que Josué me ensina? Te entreguei Jericó, mas Jericó está lá, né? Te entreguei Jericó está lá, a muralha está erguida, né? Aí Josué fala para Deus: tá, e o que eu faço? Cerca a cidade.
dá a volta nela 7 dias. Pensa na cena, se você fosse o Josué, pensa comigo, você é o general, à frente de 1,5 bilhão de judeus, 1,5 milhão de judeus. O exército vem para você e fala, e aí, vão partir para a muralha e quebrar tudo? Não. Nós vamos dar uma volta na cidade e bater o pé. Pensa na cena, cara. Pensa. Mas quem vai na frente? Pega o grupo de louvor da igreja e vai vocês, e o resto vai atrás. Então vai lá. Primeiro dia. E agora, volta para o acampamento. Imagina o pessoal da cidade, mas o que esses caras estão pensando da vida, rapaz? Olha que bando de tonto. Você acha que no 7º dia Josué estava desmoralizado ou não? Você acha que chegou algum amigo genial para ele e falou, cara, esse negócio não está funcionando, não está sendo produtivo, vamos mudar? Josué, não, Deus mandou, eu vou fazer. Se der certo, Deus, se não der, como a menina do louvor falou hoje, não tem problema, eu vou. E o que aconteceu no 7º dia? As muralhas caíram, porque Josué tinha uma fé poderosa. E Abacuque, para encerrar aqui agora, a fé operosa, a que nos faz encher da presença de Deus, a que nos faz acreditar que Deus ainda está derramando o seu Espírito Santo, que Deus ainda está operando no meio do seu povo. Pensa hoje, 5.000 crianças morrem de fome por semana no mundo. Saímos de uma pandemia que até agora ninguém nos explicou direito que história era essa. Tomamos vacina que está matando gente, agora não sabemos se a vacina ia fazer bem ou mal. O mundo foi cercado e jogado, e disseram, a igreja morreu. Morreu nada, ela ressuscitou mais forte, e ela está mais perto de um avivamento do que você possa imaginar. E sabe por que ela está perto do avivamento? Porque os sinais do final dos tempos estão aí. E uma das coisas que é predita por Deus é, eu avivarei a minha obra antes do fim. Ele vai fazer, não sou eu, não é você, é Ele quem vai fazer. Israel está para ser cercada pelo mundo. A última geração de Israel que surgiu após guerra, após o fato apocalíptico, que foi o Holocausto. E se você não consegue enxergar a profecia de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, nos campos de concentração nazista, você está fora da história. Porque a hora que os tratores começam a levantar aquela pilha de ossos, 6,5 milhões de judeus computados, eliminados em 5 anos de guerra, é 7.000 pessoas por dia. Quando Patton chegou em Dachau, o general Patton, chegou em Dachau, no primeiro campo de concentração, que caiu na mão dos aliados, e ele viu aquilo, o general de ferro sentou e chorou. Ele falou, nem cachorro é capaz de fazer uma coisa dessa com sua própria raça. Ele ficou estarrecido. Israel estava morta. Acabou Israel. Em 1948, a Organização das Nações Unidas, a recém-criada ONU, cria um espaço para Israel lá, aonde Abraão andou, aonde é deles. Aqui não é uma questão social e geopolítica, é uma questão bíblica. É deles, ponto. Deus não tirou os limites da terra de Israel deles. Deus os expulsou da presença e da terra deles, mas não tirou os limites deles. Eles voltam em 10 anos. Eles têm a maior força aérea do mundo. Hoje eles mandam em todo o comércio do mundo. Você tem um judeu no bolso. Sabia ou não? Você tem um cartão de crédito aí? Você tem um judeu no bolso. Aí eu te pergunto, 77 anos depois, é uma geração, agora, pós-guerra, vem uma pandemia que avassala e chacoalha o mundo inteiro. É o primeiro evento apocalíptico pós-Segunda Guerra Mundial que envolve o mundo inteiro. Em seguida, Israel entra em guerra e agora o mundo inteiro mostra a cara. Tem antissemitismo para o mundo inteiro. Está profetizado. Amados, acorde, igreja. Acorde.
acorda. Você não vai mudar a história. Você não vai alterar a profecia. Porque Deus ensina para o Abacuque aqui exatamente isso. Você está inconformado com o que está acontecendo? Você está triste com o que está rolando? Deixa eu te dizer uma coisa, Abacuque, vai piorar. Vai piorar. E sabe o que é legal? Ele diz, mas eu vou te dar uma solução para tudo, um remédio para tudo isso que está ruim. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E agora você sabe que é justo, então por quê? Como é que eu vivo pela fé? Dom Martin Lloyd Jones, eu gosto muito desse teólogo. Ele deu uma classificação tremenda sobre isso. Aviva a tua obra. E esse avivamento só vem pela fé. Num livro que ele tem, Deus Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, não sei quantos já leram esse livro, deveriam todos nós lermos. Ele define os três, a trindade da seguinte forma: Deus o Pai é a plenitude do Deus invisível, que ninguém viu, que ninguém tocou, que ninguém jamais pôde ver. Deus o Filho, a plenitude do Deus visível. Nós tocamos, nós vimos, nós ouvimos, e Ele andou como um de nós em nosso meio. E Deus o Espírito Santo, é os dois habitando em mim. É a plenitude do invisível, a plenitude do visível habitando em mim. Cristo decodifica a natureza humana. Ele decodifica a natureza humana. Ele santifica ela para nós podermos receber o Espírito Santo em nós. E aí, eu vou falar um minutinho só com você sobre doutrina e encerro a mensagem. Porque se existe uma doutrina, é a lente que te faz ler a Bíblia, para que você possa compreender e seguir dentro de um caminho, sem se desviar. E a doutrina da Igreja do Nazareno é linda. O ato da conversão, ou a primeira obra da graça, depois a segunda obra da graça, eu quero ver se eu consigo deixar para você aqui um pouquinho esmiuçado dentro do que Abacuque está falando. Porque olha, o Abacuque começa o texto reclamando. Ele termina adorando. Ainda que a oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, que o gado tenha todo ele fugido do curral, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Esse é o Abacuque. Ele começa questionando, passa por um chacoalhão de Deus, cobrando dele uma postura de fé, e termina o seu livro adorando. Adorar em circunstâncias totalmente contrárias a tudo aquilo que eu espero. Eu não olho mais para as circunstâncias, eu olho para o Deus da minha salvação. E o que acontece? O Pai, o Filho e o Espírito Santo querem habitar em você. Aonde que começa isso? Se eu fosse sistematizar como seria a conversão e o batismo com o Espírito Santo, começa pela graça preveniente. Eu que o diga. Você olha para esse cara pregando hoje, 23 anos atrás, você me encontrava em semáforos pedindo moedinha para tomar um litro de pinga. Eu só não virei um morador de rua porque a minha esposa não deixou. Por isso que eu falo que o maior milagre da minha vida é a Silvana. Ela suportou 10 anos de loucura, e eu não sou melhor porque eu fui pior. Entenda, eu não sou mais santo porque eu fui mais bandido. Tira isso da cabeça, viu? Tira isso da cabeça. Milagre para mim é um menino que nasce dentro do banco, passa a vida dele inteira aqui, nunca se contaminou e se corrompeu com as coisas do mundo. Isso é milagre. Eu sou o alvo da graça de Deus. Mas a graça preveniente, decantada em João 16, 8, 9 e 10, diz assim: eu digo a verdade, convém que eu vou, é Jesus falando, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, ele convencerá o mundo, não é o crente, da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Quem aqui nunca ouviu o Espírito Santo acusar você? Só que ele é educado, querido. O diabo te chama pelo pecado: beberrão, mentiroso, safado, adúltero, à toa, vagabundo.
O Espírito Santo não fala: Caio, ei Caio, acorda filho, você errou ali, você escorregou ali, retrata colar. Então a primeira ação é a graça preveniente convencendo-me do pecado. A segunda ação é o arrependimento. Ouvindo essas coisas, Atos compungiu-lhes o coração e perguntaram para Pedro: o que faremos nós? Arrependei-vos e sede batizados. Ei, arrependimento é algo que não acontece mais não. A nossa geração tirou o arrependimento do Evangelho e a confissão da cruz. E a cruz também, por sua vez. Nós estamos vivendo um evangelho flácido, fraco, sem alicerce, sem base, sem quebrantamentos. Nós vivemos o evangelho emocional, viramos crentes nominais. Está na hora da igreja acordar. E aqui eu não estou falando de vocês, eu estou falando em volta do mundo. Então vem o arrependimento, e o arrependimento me leva à segunda coisa, a confissão. Ninguém se arrepende sem confessar seus pecados. A confissão que Tiago diz: confessai vossos pecados uns aos outros para seres perdoados. Retratação, buscar o pastor no gabinete, confessar pecado. A gente não sei usando, lá no Matão está difícil. Esses dias o irmão invadiu: preciso falar com o senhor, preciso falar com o senhor. Eu falei: fala meu filho, eu estou para confessar meu pecado, pastor. Eu falei: bom, amém. Nós vamos consertar alguém. E qual é o seu pecado? Eu sou muito sincero. Sinceridade é grosseria, às vezes, né? Demais, em demasiada. Mas não pode ser considerada pecado. Nós precisamos começar a pôr nome naquilo que nós fazemos. Depois que vem a parte humana, entra o perdão de Cristo. Lucas 23, 43, Jesus diz na cruz: Pai, perdoa-lhes. Ele define e declara o perdão sobre a humanidade. Em seguida vem a justificação, foi o que eu falei para você. Porque eles não sabem o que fazem. A mesma frase, perdão e justificação. Ei, você é justificado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Então toma essa promessa para você. Se alguém perguntar, que nem eu perguntei, quem aqui é justo? Mas não pensa duas vezes, levanta, eu sou. Ô gente, levanta a mão aí, ajuda eu a pregar, vai. Obrigado. Você é justo, querido. Então eu posso tomar a promessa de Abacuque, é viver pela fé. Sim, o que é viver pela fé? É acreditar que Deus vai encher-me do poder do teu Espírito Santo, a ponto de que, a hora que eu estiver tão cheio de Deus, eu vou precisar de tão pouco dessa terra, que aí eu vou entender o salmo que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque eu vou precisar de muito pouco para viver. É o Moisés, sabe, ultrapassando uma linha do natural para o sobrenatural. Quando Deus pergunta para ele assim: o que você quer que eu te faça, Moisés? E ele olha para Deus e fala: me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória. Se Deus aparecesse de madrugada, se Jesus chegasse no seu quarto essa noite, pegasse no seu pé e chacoalhasse você assim: acorda, Caio. O que você faria? Se olhar, Jesus está de pé assim, fez sua cama. É o Senhor mesmo? Sou eu. Eu morri. Ele fala: não, você está vivo. Eu só vim aqui te fazer uma pergunta. O que você quer que eu te faça? O que você responderia para ele? Me mostra a tua glória. É quando o homem deixa o natural e ultrapassa a linha para o sobrenatural. E aí ele vai conhecer a glória de Deus. Porque Moisés sabia que depois disso ele não precisava de mais nada. Justificado, regenerado. 1 Pedro 1,23 diz: fostes regenerados não de semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nesse ponto é devolvido para você a imagem e a semelhança de Deus. Você é a imago Dei. Aquilo que eu perdi no Éden, em Adão, eu ganho com Cristo na cruz. E se você algum dia parou para perguntar: eu não estava no Éden, por que eu herdei o pecado? Já passou essa ideia pela sua cabeça? Pela minha já.
tem a seguinte resposta boa para você. Você também não estava no Calvário, estava? E herdou a graça. E herdou a graça. Então, está no lucro. Está no lucro. Adoção. João 1,20. A todos que creram, Ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E aqui eu chego no ponto-chave. O pessoal do louvor poderia me ajudar? E aqui eu chego no ponto-chave. Olha que interessante. É o último ponto da sistematização da conversão. Me permita, tá? Eu sou professor de teologia sistemática 1, 2 e 3 e doutrina de santidade. É impossível eu pregar sem dar uma ajeitada em alguma coisa teológica aqui. Eu não consigo mais fazer isso. Mas o que é interessante, eu passei por todo esse processo, amém? E qual que é o próximo processo, pastor? Santificação. Seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade é um estilo de vida, é um processo. Santificação é um ato meritório de Deus. A santificação é Deus enchendo você do Espírito Santo. Santidade é como você vai viver com esse enchimento. Porque pelo fruto conhecereis a árvore. Pelo fruto conhecereis a árvore. Um homem cheio do Espírito Santo é generoso. Um homem que eu digo um ser antropológico. Uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo, ele é perdoador. Ele é submisso. Ele é gracioso. Ele é firme nas suas posições. Porém, ele é submisso à sua liderança. Um homem cheio do Espírito Santo, ele é capaz de contaminar toda uma família, toda uma vizinhança, toda a volta dele. Um homem cheio do Espírito Santo não é conhecido pelo que ele faz, e sim pelo que ele é. Quando a sunamita viu Eliseu, ela disse: tá aí, ó. Tá aí, é um homem de Deus. Lá vem o homem de Deus. Gente, há quanto tempo eu e você não escutamos isso? Aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus. O que está acontecendo com a gente? O que Abacuque diz para mim e para você? O justo viverá pela fé. Você pode se colocar em pé. Santidade não é segredo. Santidade é dever. É obrigação de todo crente. Agora, ser cheio do Espírito Santo, isso sim é uma escolha. E pela fé, nessa manhã, Deus está te oferecendo exatamente isso. Não é a viva? Lembra quando você foi tocado pelo Espírito Santo? Lembra ou não? Você orava mais, você clamava mais. Eu não estou falando da manifestação do poder, da epifaneia de Deus que Ele faz quando Ele enche o crente. São manifestações como línguas, profecia, cura. Isso é manifestação do poder. Eu estou falando do que acontece no meu caráter, quando eu sou cheio de Deus. Eu quero mais da Bíblia. Eu quero ficar aqui dentro da igreja. Eu não sei por que eu quero ficar aqui. Eu quero estar perto dos irmãos, eu quero falar as coisas de Deus, eu não consigo. Porque no próprio Colossenses, Paulo diz: olha, agora que fostes revestidos lá do alto, pensai nas coisas do alto, conversai entre vós com hinos, cânticos e louvores, porque isso é agradável ao vosso Deus. Amados, a gente vem para a igreja para discutir novela. A gente vem para a igreja, nem orar. A gente ora mais. Acabou aquela prática do crente chegar, ajoelhar no banco e ter um tempo de oração com Deus antes do culto começar. Nós não fazemos mais isso. A gente ligou a nossa fé no automático. E essa fé automática não dá para viver por ela. Ela não me faz justo, não me faz gracioso, não me faz generoso, não me faz amoroso. Nessa manhã, você que quer sentir de novo essa coisa do Espírito Santo encher você, lembra? O Pai, o invisível, o Filho,
a decodificação dos dois em mim. Sabe, dá uma chacoalhada, dá, como os meninos gostam de dizer, né? Dá um upgrade na sua fé, dá uma renovada na esperança do crente, que é um avivamento que vai nos levar a ser uma igreja que vai criar um impacto à nossa volta. Homens, mulheres, jovens, adultos, que querem nessa manhã provar desse amor de Deus e desse enchimento do Espírito. Ele está aqui, ele está dizendo assim para você, é com você que eu estou falando. Sai do seu lugar, vem aqui. Deus quer encher você. Deus quer tocar a tua vida. Não fique esperando o primeiro vir, não, vem. É com você que Ele está falando. Encher você da presença de Deus. Será que é algo que você tem medo? A não ser que você tenha plena certeza que você está transbordando por todos os seus poros esse amor do Espírito de Deus. Sai do seu lugar e vem aqui. Se você não se acha digno, Deus está dizendo para você: eu vou te fazer digno, eu te justifico. Sou eu, não é você. Não são as suas obras que convencem a Deus, é Jesus Cristo que convenceu a Deus por você. É Ele que está diante do trono nesse momento dizendo: Pai, vê aquela senhora, vê aquela menina, vamos encher-nos com o Teu Espírito Santo, porque é isso que convém ao crente, ser cheio. Quando os meninos ministram essa música, fala você com Deus, conversa com Deus você, e depois nós vamos orar. Mas peço que Tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, da Sua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Senhor, nessa manhã, não é necessário pedir que a Sua presença se faça em nós, porque ela já está aqui. Mas o Senhor está visitando corações essa manhã, Pai. Começa, Pai, a encher, a convencer da Tua presença quem tem dúvida. Se alguém aqui nunca teve a certeza do batismo com o Espírito Santo, batiza agora. Não é por imposição de mãos humanas, mas pela ação do Teu próprio Espírito Santo, Pai. Começa a manifestar o Teu poder entre o Teu povo, Senhor. Profecias, línguas, cura. Vai derramando do Teu poder sobre todo o Teu povo, Pai. Nos encha com a Tua presença, Senhor, até nós derramarmos, até vazar, Pai, por todos os meus poros, a Tua santidade, o Teu amor, porque o Senhor é Deus, é Pai. Jesus Cristo, o Senhor foi e enviou o Consolador, aquele que nos convenceria, e Ele nos convenceu nessa manhã. Então, Pai,
Começa a tua obra nessa manhã. Encha pessoas aqui, Senhor. Encha pessoas de uma forma tal, Deus, de uma forma tal, que essa pessoa nunca mais vai conseguir se desviar da tua presença. A única coisa que ela vai querer a partir de hoje é estar aos pés de Jesus. Restaura, Senhor, aquele que um dia já foi assim, aquele que levantava de madrugada para orar, aquele que tinha prazer na leitura da sua Bíblia. Toca nesse homem de novo, Pai, enche ele da tua presença. Ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sopra, Santo Espírito de Deus, no seu povo. Sopra o refrigério, começa a falar com Deus, começa a manifestar. Fala com Ele, querido, abre a tua boca, se derrama diante de Deus. O Senhor está aqui, Ele está aqui tocando a tua vida, Ele está aqui ministrando na tua vida. Ele está dizendo para você: os teus pecados eram como uma escarlate, e agora são brancos e alvos como a neve, porque eu, o Senhor, te justifico, te perdoo e te restauro. Enche o vaso, Pai. Enche seus vasos, Deus, para que essa igreja conheça o teu poder e verdadeiramente se renda à ação do teu Espírito Santo. Toca, Pai, toca em vidas, vai libertando. Liberta de vícios, Pai. Liberta de pecados. Oh, Senhor, Deus e Pai, pelo teu poder, Senhor, manifesta nessa manhã, enchendo o teu povo, batizando o teu povo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Dá uma salva de palmas para o Senhor, querido. Glorifica o Deus da tua salvação. Se permita viver o novo de Deus. Deixa Ele te encher, querido. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Mais uma vez, suas vozes. Quem Já pisou de Deus. Você foi abençoado nessa manhã? Você pode dar um glória a Deus, você pode aplaudir, pode fazer alguma coisa. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Eu creio assim, de verdade, que Deus está nos tratando para algo poderoso na nossa vida. Eu falei isso aqui em um dos dias, eu não lembro que dia que foi. Todo mundo sabe aqui, e eu tenho orgulho de dizer, eu sou nordestino, do interior do Ceará. Tomei água de pote, talvez ninguém saiba nem o que é, mas o pote é uma vasilha, um jarro feito de barro, e no momento de calor desse a água fica gelada. Só que com o passar do uso, era obrigado pegar o pote. Por quê? Porque por ele ter aquela água retida, às vezes eles criavam um lodo, né, uma superfície assim. E aí você pegava o pote, você lavava o pote inteiro para poder tirar aquele lodo. E aí depois você colocava uma água potável para você beber. E a impressão que eu tenho durante toda essa semana é que Deus está fazendo isso já exatamente conosco. Porque Paulo vai dizer lá para Corinto, que é confusão, Tesa? Brincadeira. Paulo vai escrever para a igreja de Corinto o seguinte, que nós somos o quê? Vaso
de barro, que carregamos o quê? Algo precioso dentro de nós. E esse algo precioso é a presença do Espírito Santo de Deus. Então o que eu entendo que Deus está fazendo desde quarta-feira? É que Deus está pegando esse vaso, Ele está limpando esse vaso, para um derramar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você está entendendo isso, irmão? Eu creio isso, que Deus está nos limpando. Deus falou muito comigo durante todas as ministrações. A gente tem conversado muito, eu e minha esposa na nossa casa, né? Parece que a impressão que dá, e eu vejo que não é isso, mas a impressão que dá é que vem um pregador e parece que prega a mesma, parece que olha, assiste a mensagem do outro e vai lá prega a mesma mensagem do outro. Mas a gente sabe que o pastor Marco Cardoso não está fora, porque foi ele que começou esse negócio. Mas a gente sabe que o pastor Eduardo de Aquino não é assim. Você sabe que o pastor Jonas não é assim. Você sabe que o pastor Humberto não é assim. E o pastor Caio também não é assim. Então só pode haver uma explicação para a mesma palavra, né? O mesmo recado de uma maneira diferente. Se esse recado vier de uma única pessoa, se esse recado vier de Deus, Ele pega os servos dele e fala assim: dá esse recado para a igreja, dá esse recado para a igreja. É o mesmo recado, só que cada um fala de uma maneira diferente, mas é a mesma coisa. Por quê? Porque eu vejo que Deus tem algo poderoso para a nossa vida, sabe? Não existe confusão no meio da comunhão. Ué, deu até um rios aí, né? Não existe confusão no meio da comunhão, e nós estamos preparando a igreja, porque no ano que vem vai ser um ano da comunhão. Nós vamos fazer uma jornada de devocional junto. Eu já fechei com a livraria, né? A gente já comprou, por enquanto compramos 100 devocionais. Por quê? Porque nós vamos estar na mesa. A igreja inteira vai estar na mesa, falando a mesma linguagem. E para isso, que eu noto é que Deus está nos limpando, preparando nosso coração para receber a presença do Espírito Santo de Deus. Como o pastor Caio disse, e alguns disseram aqui, que nós cremos que nós estamos no final dos tempos, mas uma coisa poderosa vai acontecer no final dos tempos. O profeta diz: e eis que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito. Eu vou fazer um adendo aqui, eu vou fazer um parênteses. Eis que nos últimos dias eu limparei os meus vasos para derramar o meu Espírito sobre toda a carne, sobre todos aqueles que estiverem limpo. É isso que eu creio, irmão. Você crê assim, amém? Glória a Deus. Então que Deus abençoe sua vida. Amanhã nós vamos estar aqui orando aqui, né? Ministro Eduardo, levante a mão ali, ó. A irmã Ellen, ela se afastou da segunda-feira, porque ela está quase chegando o momento dela ter o Josué, né? E ela precisou sair da intercessão, mas Deus trouxe um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo, que eu fico alegre aqui, quando ele está orando aqui na segunda-feira, eu vejo ele chorando, eu vejo ele clamando. Então, o trabalho que a Ellie começou está em boas mãos, até ela voltar, amém? Então, eu conto com você amanhã, para nós estarmos orando aqui, às 19 horas em ponto, amém? Estenda suas mãos. Obrigado, pastor Caio, leve um abraço para a sua igreja, para Silvana, Deus abençoe a sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer neste momento, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo na tua igreja. Que a graça do Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no meu
e no seu coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.